Olá, seja bem-vindo, aqui quem fala é o Davi. Você entrou no canal Encarando o Sobrenatural. Meus irmãos, vocês devem ter percebido que essa semana, aliás, essas últimas semanas, eu tenho literalmente arriscado o pescoço para trazer certos conteúdos para vocês. Esse daqui talvez seja, pelo menos no momento atual, o pior deles, né? O mais difícil de trazer. Então não tenho aquele espaço de ficar dando nome aos bois, de fazer as ligações, mas eu posso apresentar para você matérias, vídeos, para que você chegue à mesma conclusão, ou tenha a oportunidade, né, de ter a sua própria, vendo as imagens, sabendo do que realmente acontece. A primeira coisa que eu peço que você preste o máximo de atenção, se você estiver fazendo alguma coisa aí, pare ou deixe para ver esse vídeo depois, tá certo? Se você não tem tempo, mas preste muita atenção no que um dos deuses do Olimpo falou, e que seria motivo de impeachment, seria motivo de investigação em qualquer país onde a democracia realmente estivesse funcionando, mas ela não está. Então ele tem um espaço perfeito para falar e deixar claro o que realmente aconteceu. Não precisa mais usar máscaras. Escute isso aí e em seguida eu venho explicar. Eu saio daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Então você viu o ativismo vindo da boca dele próprio, desse todo-poderoso. Aí quem não entende, né, as pessoas mais ignorantes, mais humildes, vão dizer o seguinte: ah, mas o cara é ser humano, ele tem o direito de também ter o lado dele. Na verdade ele não tem, não estando no cargo que está. Se ele tivesse aposentado, fosse só uma questão de influência, era uma coisa. Mas são pessoas que estão inclusive dentro do próprio processo, que você sabe bem o que é, né? O processo né? Você sabe. Então essas pessoas têm que ser apartidárias. Porque se você tivesse o seu time e soubesse que o juiz torce para o time adversário, você iria considerar as faltas ou um pênalti marcado por esse juiz? Você não ia. Não vou mais além do que isso. Quem acompanha o canal regularmente sabe que eu fiz aqui com pessoas simples aqui do Nordeste e eu perguntava quem elas estavam escolhendo nessa última disputa que teve, né? Por incrível que pareça, meus irmãos, estava muito disputado. E aquelas que diziam que ia escolher o atual manda-chuva, que está aí sentado na cadeira de maior poder do país, aquelas que diziam que ia escolher ele, boa parte diziam que ia escolher porque o outro ia tirar 13º, porque o outro ia banir o Bolsa Família, e etc, etc. E eu dizia: de onde é que você ouviu isso? Você acha que o cara ia fazer isso mesmo? E se fosse, ia dizer em plena campanha: ah, Davi, mas eu escutei no rádio. Eu digo: é mentira. Ah, mas o rádio falou. Então houve denúncias desse tipo. Os próprios buscadores, a gente percebeu também, né, as redes sociais, que você procura, e agora está assim, em diversos assuntos. Por exemplo, se você fizer agora uma pesquisa sobre chemtrails, que são os rastros químicos, você só vai ouvir as versões que é uma mentira, que é uma teoria da conspiração. Mas você é adulto e você gostaria de ouvir o que de fato isso fala. Não pela boca de quem já está negando, mas pela boca de quem analisou. Quem gravou os fenômenos, quem pesquisou o que tinha naquela fumaça branca. Era isso que você queria ver. Não estamos nem dizendo que é verdade nem que é mentira. Você quer ouvir o que está sendo dito, sem a pessoa já estar dizendo, né, a conclusão dela sobre aquele assunto. Ou seja, como se diz aqui no Nordeste, querendo colocar papa na sua boca. Você já é adulto, você não precisa que alguém dê tudo a você assim. Já mastigado, você mesmo pode mastigar. Então essas coisas todas estão acontecendo e agora você vai ver que isso já foi motivo de debate, isso já foi motivo de inquérito, de processos. Mas infelizmente, meus irmãos, estamos falando dos poderosos do país. E a coisa está sendo feita como eles querem. Então eu não posso falar mais nada do que isso, só peço que você preste o máximo de atenção no vídeo que você vai ver agora, para que você tire a sua própria conclusão. Fique com Deus, meus irmãos, e preste o máximo de atenção possível para que você tenha inclusive argumentos para tirar os outros da cegueira que se encontram. Um abraço e fui. Abuso do poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social. O substrato fático diz respeito exatamente ao desvirtuamento doloso do mecanismo de direcionamento do Google. O estratagema, bastante engenhoso, diga-se de passagem, ele foi divisado de forma indiciária a partir de buscas na internet, buscas orgânicas,
de informações sobre as anulações dos processos judiciais que envolveram o hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E qual era o resultado, Excelência? Um anúncio pago com fundo partidário, com fundo eleitoral, pela coligação Brasil da Esperança, que encobria e que dissimulava, por assim dizer, numa espécie de bypass desinformacional, os fatos que eram objetivamente buscados pelos engajados eleitores. As pesquisas que foram feitas na época usaram como palavra-chave Lula condenação, Sérgio Moro, Lula corrupção PT, Lula Petrobras, Lula triplex, Lula corrupto, Lula Lava Jato, Lula processo, Lula anulação de processo. E chegava-se sempre aos mesmos resultados. Lula absolvido, a farsa da prisão de Lula, a inocência de Lula, processos que Lula ganhou. O texto exibido ao eleitor, em cada uma dessas pesquisas, quando se clicava, era esse. Era um texto até de redação um pouco agressiva, que dizia que o STF, a ONU, já tinham reconhecido de maneira expressa que Lula foi julgado sem crime, isso está no anúncio, e sem prova, quando, na verdade, aqueles julgamentos disseram respeito a critérios eminentemente técnicos, geradores de anulação. Fazia-se menção, inclusive, à fala do jornalista William Bonner, no sentido de que Lula não devia mais nada à justiça. Dizia-se mais que Sérgio Moro, que era o juiz da causa, era um juiz ladrão. E, numa espécie de paralelismo com o futebol, se dizia que Lula tinha sido retirado daquela partida para que outro pudesse vencer por um juiz imparcial. Tudo foi contratado junto ao Google para atingir, naquele espaço temporal, até o ajuizamento da ação, 2.500.000 acessos, 2.500.000 pessoas por meio desse buscador. As provas colecionadas aos autos, ao impós, já que se trata de uma investigação, deram conta de que o PT, na verdade, comprara o domínio de mais de 50 termos de pesquisa. Os termos de pesquisa estão, inclusive, constando da tabela do memorial, a folha 4, que foi distribuída a Vossas Excelências, e a intenção parecia clara: manipular, falsear a verdade dos fatos, editar uma verdade mais conveniente. Tudo em detrimento da livre circulação de informações, serviente da formação de um juízo de valor mais adequado para o eleitor e serviente, ao fim e ao cabo, da boa democracia. Mas não é só. Uma pesquisa pelos termos, por exemplo, Lula não foi ao debate, levava também ao mesmo mecanismo de anúncio inocência petista. A campanha, então, que falseava essas buscas não se limitava a consultas relacionadas aos escândalos de corrupção e às condenações de Lula, mas a outros assuntos, sem qualquer vínculo aparente com a referida temática, sem qualquer vínculo aparente com a pesquisa. Os achados eram numerosos, eram inquietantes e eram impactantes. Foi então que o eminente relator, em decisão com a qual a defesa se permite discordar às inteiras, determinou a produção de provas amplas, inclusive potencialmente contrárias aos interesses do próprio autor. O eminente corregedor determinou que a empresa Google apresentasse todas as campanhas publicitárias de Lula e de Bolsonaro e as palavras indexadas em cada uma das campanhas. Houve resignação dos investigantes, ora revigorada da tribuna, para escrutínio final da Corte. Essa providência, no entender da defesa respeitosamente pouco ortodoxa, como se viu, ela se assemelhava a uma verdadeira inversão da polaridade passiva, mas o eminente relator justificou essa posição processual na linha de que apenas diante de matéria que envolve conhecimentos técnicos detidos pela empresa contratada para a realização de anúncios, diligenciou-se pelo esclarecimento de circunstâncias que poderão contribuir para a qualidade da fundamentação da decisão. Obviamente, então, a investigação seguiu seu curso, né, nova insurgência da defesa, mas um detalhe interessante, não só da defesa.
Também os investigados se insurgiram contra a mesma posição processual e a empresa Google também. O teor de todas essas súplicas deve ser enfrentado na decisão final, ora em andamento. A despeito de todas essas súplicas, o processo seguiu seu curso, a ordem foi cumprida nos termos elásticos preconizados pelo eminente relator e o Google trouxe aos autos um farto material, novas planilhas carregadas de dados ainda mais assustadores e de todo aderentes com devido respeito à tese posta inicial, como a ponta de um iceberg. Os novos achados evidenciaram ainda mais a manipulação do tráfego informacional pela empresa Google, com viés negativo e com viés desinformador. Pense, por exemplo, que a contratação pelos investigados de uma campanha intitulada Bolsonaro Pedófilo. Inúmeras palavras-chave, inclusive nem remotamente ligadas ao referido ponto, conduziam a essa grave acusação de pedofilia, um crime gravíssimo. Impulsionamento positivo nisso? A página 5 do memorial há um quadro explicativo para fins didáticos. Então, termos como Lula ou Bolsonaro, Bolsonaro, menino do MEP, overdose, tudo isso caía nesse resultado que era direcionado pelo pagamento à empresa. Direito à informação nisso? Conduta lícita? Sem gravidade, fechar os olhos para o que se contém na resolução TSE 23610, dar de ombros a um comportamento como esse, há fair play eleitoral nessa conduta, houve sim manipulação dolosa, monetizada, do maior buscador de informações do mundo, que tem mais de 3 bilhões e 500 milhões de acessos por dia. É considerado pela doutrina especializada, não só em direito eleitoral, a plataforma de publicidade mais poderosa do mundo nos tempos atuais. E na era digital, Excelência, chega a ser enfadonho repisar a imprescindibilidade desses buscadores de informação. Quando se tem qualquer curiosidade, recorre-se ao Google. Quando surgem dúvidas e procura-se equacionar precisões, recorre-se sem demora também a esses sites de busca, a internet, ao Google. Pessoas do mundo inteiro, brasileiros, eleitores, sempre recorrem à internet dessa forma. A relação de dependência, então, chega a ser visceral, né? Abre-se um parêntese aqui, Excelências, para dizer do espanto da defesa em saber que o Google, frequentadora assídua, né, de todos os eventos, inclusive os organizados pelo TSE de combate à difusão de fake news, tenha comercializado esse produto dessa forma. Desde quando atos ilícitos podem ser objeto de contrato? À luz de que direito posto? A ilegalidade, no caso, é visível, ela é palpável, ela salta aos olhos. A jurisprudência do Supremo, na DI 3471, melhor dizendo, faz alusão que se contém no artigo 19 da Declaração dos Direitos do Homem, da Declaração Universal de 1948, receber, está no texto, por qualquer meio independente de fronteiras, receber informação limpa, livre dessas achegas de desnaturação. Essa prática empreendida pelos investigados, ela atenta a um só tempo contra o texto da resolução, contra todo o esforço que o tribunal tem feito no protagonismo nacional de combate às fake news e fere de morte, por assim dizer, o princípio da autenticidade eleitoral. Os investigados, portanto, com esse comportamento írrito e